com a Michelle Wangham, ela que é a diretora do RNP, responsável pelo Hacker do Bem, e vai contar o case aqui com relação aos resultados do Hacker do Bem e esse trabalho que eles têm feito com relação à inclusão e diversidade também. Boa tarde, Boa Michelle, tarde. tudo bem? Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A gente atrasou um pouquinho, agradeço você por ter esperado, tá? Tá bom, aí, tudo bem. Muito à vontade. Tá bom, eu vou Tá. compartilhar os slides, aí eu vou pedir para vocês confirmarem se está tudo ok, tá bom? Tá tudo certo, tá aparecendo já. Tá em modo de apresentação? Agora sim. Tá bom, pessoal. Então, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite, uma oportunidade e um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando algumas informações sobre o programa Hackers do Bem. Eu fiz uma fala aqui inicial para apresentar alguns dados do programa e também as ações que a gente tem feito para estimular a presença e a participação das mulheres. E fico à vontade aí depois para vocês poderem fazer perguntas e questionamentos sobre o programa e sobre as nossas estratégias, tá bom? Vamos lá. Bom, então, eu sou Michelle Wangham, sou diretora adjunta de P&D na RNP e coordeno algumas das atividades do programa Hackers do Bem. Também sou membro do Comitê Nacional de Cibersegurança, o CNCiber, e lá também a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre formação, né, em cibersegurança. E então eu vou trazer um olhar não apenas do programa Hackers do Bem, mas também do que a gente tem experimentado aí, tentando trazer um pouco mais de diversidade para nessas formações e nessas capacitações, tá? Bom, isso aqui eu vou chover no molhado, vocês sabem muito bem do déficit de profissionais qualificados no mundo, no Brasil não é diferente, né? A pouca formação especializada em cibersegurança, eu falo desde o nível técnico, cursos livres, cursos de graduação. A SBC até tem um referencial de um bacharelado em cibersegurança, porém ele ainda não é uma DCN no MEC, mas algumas universidades já estão criando, mas ainda são muito poucas as iniciativas de cursos tecnólogos ou bacharelados em cibersegurança e até mesmo de disciplinas de cibersegurança na grade dos cursos de TI. Então, a gente observa que está uma pouca formação. E quando a gente fala ainda de formação gratuita, de formação como uma política pública, aí a gente ainda vê que ainda temos pouquíssimas oportunidades. Além disso, a gente tem um cenário com aumento de número de incidentes e de complexidade que torna o nosso cenário bastante desafiador. Um outro dado que eu quero trazer para vocês aqui, que para mim é impactante, pelo menos, é que no Brasil, de acordo com o IBGE, nós temos 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham. 1 a cada 4 brasileiros é jovem. Então, dos 10% mais jovens e pobres da população, metade, 50%, não estuda e nem trabalha. Então, olhando para esse cenário, onde a gente tem uma demanda muito grande de mercado na área de cibersegurança, temos pouca formação e temos essa realidade ruim do nosso país, onde 50% dos jovens mais pobres e mais jovens da população não estudam e nem trabalham, a gente pensou, então, numa política pública que foi o programa Hackers do Bem. O programa Hackers do Bem, então, é um projeto que é financiado com recursos da lei de TICs. Ele é coordenado pela Softex e executado pela RNP e pelo Senai São Paulo. E quando a gente planejou e definiu o programa, a gente não queria apenas mais um programa de formação curta, assim, uma coisa básica. A gente queria realmente formar profissionais. Então, a gente pensou em um programa um pouco mais abrangente, formar recursos humanos qualificados, com foco em cibersegurança e privacidade, mas com ações de capacitação, mas usando ambientes de experimentação, usando simuladores, com residência tecnológica, um curso mais mão na massa, e que também o programa contemplasse ações de P&D e de inovação, e também a gente tivesse a constituição de um hub nacional, que eu vou estar explicando para vocês mais ou menos como é que funciona.
E quando definimos o programa, nós definimos essas metas aqui, que são bastante expressivas, esses números, né? O programa ficou dividido em vários níveis de formação, nivelamento básico, fundamental, especializado e a residência. No lado aqui eu tenho os números previstos para o programa, ou seja, queremos atingir 30 mil pessoas que tenham concluído o nivelamento, 30 mil básico, 3 mil fundamental, 2 mil especializado e 216 concluindo a residência. O nível nivelamento básico são assíncronos e o nível fundamental e especializado já síncronos com aulas práticas e ambientes de hands-on, como eu comentei. E aqui a residência tecnológica. Bom, esse foi o plano, né, inicial. Hoje, nós temos temos esse número hoje, que eu acabei de pegar do dashboard lá do programa, 150.832 inscritos no programa. Esse número foi impactante, na realidade ele chegou a 130 mil, um pouco menos de 130 mil o ano passado, no final do ano passado. E aí nós suspendemos as inscrições e agora nós retomamos as inscrições. Então, já dou um aviso, quem quiser, as inscrições do programa estão abertas. Abrimos mais 25 mil vagas do programa, justamente porque ainda temos metas a bater aí do número de formados. E agora, chegando no tema principal da nossa conversa aqui, desses 150 mil... que esse número nos traz? Esse número nos traz que há uma demanda e há um interesse de jovens, de profissionais querendo mudar de carreira, de estudantes de graduação que querem uma formação em cibersegurança. Então, esse número já é considerável, considerando uma formação do nível que a gente está propondo fazer. E desses 150 mil, apenas 22,45% são mulheres, tá? Eu trago esse número e a gente vai observar bastante que isso aqui é menos de 1/3, né, do número, e esse número ele ainda se mostra menor em algumas etapas, em algumas fases do nível da formação ali. Então, gravem aí, 22,45% são mulheres inscritas. De acordo com a IC Square, esse dado é de 2023, porque o relatório de 2024 não traz muitos detalhes. A gente tem que 24% da força de trabalho em cibersegurança é composta por mulheres. Inclusive, de 2022 para 2023, houve um acréscimo de 4%. Só que se a gente for ver, esse 24%, depende da faixa etária, né? Abaixo de 30%, 26%, 22%, entre 30 e 38, então na média está dando isso, 24% da força. Aqui a gente estava mostrando para vocês que tivemos no país 22% de interessadas no programa. E apenas 15% conseguem cargos de liderança nessa área de cibersegurança. Bom, agora falando sobre os números por etapa de formação. Então hoje a gente tem 150 mil inscritos. Esse número, quando a gente olha para o ambiente de ensino-aprendizagem, ou seja, que já entraram no ambiente, fizeram o primeiro login, começaram o cadastro lá e preencheram o formulário de informações, a gente já tem 100 mil inscritos. Desses que começaram o nivelamento e que já finalizaram, a gente tem 20 mil que estão terminando a fase de nivelamento. E destes, a gente já tem uma redução aqui, ó, de 15% apenas são mulheres. E se a gente for olhar aqui para as turmas, o início das turmas síncronas, esse número caiu para 13,30%. Isso nos preocupou. Na época que lançamos o programa, já estava definido qual seria a forma de selecionar. Vejam que aqui a gente já tem 13 mil, porém nós só tivemos 3.338 vagas. Lembram que no fundamental as aulas são síncronas, com atividade em laboratório, com um professor, então a gente não consegue abrir tantas vagas. Então o programa se propôs abrir 3 mil vagas e a gente atingiu já 1.900 que concluíram. O curso nem todo mundo passa, né? Não é um curso fácil. E o número de mulheres também foi um número reduzido aqui de 13,3%.
Quando a gente observou esse número, a gente tentou começar a pensar em uma estratégia para a permanência das mulheres. A gente não pode mudar a regra de como a gente fez a seleção para a escolha, porque isso daqui foi toda uma gamificação e toda uma atividade para que a seleção desses que foram convocados para essas chamadas, para as turmas síncronas. A gente não poderia mudar a regra, a gente não havia previsto no início do projeto vagas afirmativas, mas a gente adotou uma seguinte estratégia. Dentre as mulheres já selecionadas pelo mérito lá da gamificação, por toda a estrutura que já estava definido, criamos turmas dedicadas a mulheres. Nessas turmas dedicadas a mulheres, só o mentor e todos os participantes daquela turma eram mulheres. Criamos também grupos entre elas para manter aquele engajamento, uma poder ajudar a outra. E isso foi muito forte, muito importante e deu certo porque muitas delas conseguiram entrar no especializado e a gente tem até uma taxa maior aqui de permanência de mulheres no especializado, e hoje a gente já tem 1.400 mulheres. Para a gente falar de cibersegurança aqui, o nível do especializado é DevSecOps, Red Team, Blue Team, Forense e GRC, Gestão de Risco e Compliance. Essas são as 5 áreas do especializado, e a gente observou que sim, há um número maior de mulheres que escolhem GRC, mas também há um destacado número de mulheres que vão lá e fazem a sua escolha por Red Team, por Blue Team e Forense. E DevSecOps, tá? Pelas outras áreas também. Em relação à residência tecnológica, nós tivemos 2 ondas de residência, estamos agora executando a segunda onda. Essa residência tecnológica, então, os residentes passam 6 meses dentro dos pontos de presença da RNP, atuando mesmo, aprendendo um pouco da carreira, da profissão, nessas especialidades que eles escolheram, e ele recebe uma bolsa, um computador, para poder fazer suas atividades ali e ficar com o acompanhamento de um mentor, que também recebe para fazer esse acompanhamento desses residentes e ter uma atividade bem prática. Eles têm projetos para desenvolverem ao longo desses 6 meses de residência tecnológica. A participação das mulheres na primeira onda da residência foi de 17%, e na segunda onda foi de 16% no início. Aí a gente fez uma outra chamada porque teve algumas desistências, e hoje a gente também está com 17%. Então a gente observou que as mulheres que concluíram o especializado, que perseveraram e concluíram o especializado, atingiram a residência por conta do seu desempenho, porque também a escolha para a residência também segue toda uma gamificação e toda uma estratégia lá de projeto, de avaliação. Na etapa de especializado, eles têm que fazer um estudo de caso da sua especialidade, e eles fazem uma defesa, uma apresentação desse projeto. Então, as mulheres saíram muito bem, muitas delas conseguiram atingir a residência. Tá? Então, a gente teve 20 mulheres. E o destaque aqui que eu trago foi o sucesso dessas mulheres. A gente fez uma seleção em cada uma das áreas da especialização para selecionar os melhores residentes. E a nossa grata surpresa foi que as mulheres tiveram um desempenho, uma dedicação, uma qualidade do seu trabalho que mereceu destaque, e todas foram premiadas. Então, aqui foi uma ação de premiação que ocorreu no Fórum RNP esse ano, em setembro, onde as meninas, então, as mulheres que terminaram e concluíram a residência na primeira onda, receberam um destaque durante a programação do evento, por se terem se destacado em cada uma das suas especialidades. O programa Hackers do Bem, ele também fomenta a criação de novas ferramentas educacionais. Essas ferramentas, elas foram desenvolvidas como chamadas abertas, né? Foram selecionadas por meio de chamadas abertas de projeto. Foram 2 chamadas, 12 grupos de trabalhos que foram selecionados para desenvolver ferramentas para apoiar o ensino de cibersegurança.
E nós tivemos também aqui, dos 80 bolsistas, 14 mulheres participando, 17,7%. O que eu gostaria de destacar aqui é que a primeira coisa que a gente precisa observar dentro de um projeto, dentro de um programa de capacitação, para apoiar e incentivar a participação das mulheres, é que a gente comece a medir isso, a motivá-las e a medir esses números e a ter essas metas de tentar ampliar esses números, né? Então, depois do primeiro ano do projeto, a gente observou que a gente precisava ter ações mais fortes e mais afirmativas e concretas para a gente poder atrair mais mulheres para que elas estejam mais firmes no programa Hackers do Bem durante a capacitação. Então, aí chegam os eventos que a gente promoveu ao longo de 3 anos de projeto. Então, até o momento, nós tivemos 13 eventos, 3 cybergames, que aconteceram, 4 Capture the Flag, sendo um exclusivo para mulheres, e é esse que eu vou trazer mais detalhes, 3 hackathons e 3 workshops para a gente discutir formação em cibersegurança, e nesses workshops a gente sempre trazia o tema, inclusive trazíamos pessoas para falar sobre essa nossa preocupação em como engajar, em como manter a presença das mulheres nesse tipo de capacitação um pouco mais técnica, um pouco mais densas. E a gente obteve bons resultados desses programas e desses eventos. O primeiro, que foi o CTF que a gente realizou em São Paulo, em abril, foi um CTF exclusivo para mulheres. Nós conseguimos um financiamento do Google para apoiar essa iniciativa. Então, nós conseguimos, via o próprio programa Hackers do Bem, financiar para que algumas residentes pudessem participar. Então, nós financiamos a viagem de pessoas que vieram do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Sul, para ir para São Paulo, para estar em São Paulo participando desse evento do Capture the Flag. Nós convidamos as melhores colocadas em edições anteriores de Capture the Flag e financiamos a ida delas no evento. Esse evento, então, aqui tem um vídeo, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu esqueci de fazer o teste, mas a gente tem... Alguém pode me confirmar se vocês estão ouvindo? Deixa eu... O vídeo está sem áudio. Sem áudio. Tá. Mas tem legenda, então eu vou falar um pouquinho. O evento, então, na USP, que aconteceu, né? 73 mulheres que participaram. Nós tivemos um evento anterior, umas palestras no dia anterior e um dia de competição. Trouxemos uma pessoa de comunidade que trabalha com mulheres para falar também, e a professora Cíntia da USP para falar um pouquinho também sobre a presença feminina nos cursos da Poli da USP. Então,
Professora, a gente pode aproveitar para fazer uma pergunta? Deixa eu só finalizar um pouquinho rapidinho. Vocês... É que o vídeo está sem áudio para a gente. Tá, mas vocês estão vendo a legenda ou não conseguem enxergar? Espera aí. Tá, então deixa eu voltar aqui para a apresentação. Desculpem se não ficou tão interessante para vocês. Deixa eu só trazer os dados, então, dos eventos. O final da apresentação, a gente teve a palestra da Karen Bertman, do Google. Ela é brasileira, hoje é CTO do Google, mora em Viena, e a gente teve a participação especial dela nesse evento. Foi incrível, falando justamente sobre a carreira dela, a experiência dela e até onde ela chegou, né? Então, no CTF para elas, a gente teve 73 mulheres participando. Nos outros eventos que a gente organizou, nós passamos a fazer uma gamificação diferenciada, então as mulheres ganhavam prêmios exclusivos em todos os eventos que a gente realizou. No Capture the Flag, que a gente realizou agora mês passado em Belém, a gente fez a mulher mais bem colocada ganhava um prêmio extra de R$1.000, sendo que a gente teve que a terceira colocada no geral, no presencial, foi uma mulher, e ela, inclusive, ela é residente do programa Hackers do Bem. Então, a gente procurou trazer, nos eventos, incentivar essa participação feminina e trazendo um destaque. E aí a gente já começa a observar, de acordo com a característica do evento, uma participação maior. Um game, a gente já tem uma participação maior das mulheres do que um Capture the Flag, mas então, um evento exclusivo para mulheres, a gente consegue ensinar e motivar melhor para que elas possam participar dos outros Capture the Flag, e foi assim que a gente pensou em criar essa estratégia. E por fim, aqui do Hub, do Hackers do Bem, que ele é totalmente digital, a ideia é ser um local de encontro de profissionais, de conteúdo extra na área de cibersegurança. A gente tem também um fórum com várias áreas de especialização e também fórum dedicados a mulheres, tá? Então, a gente também ali, as mulheres se reúnem no Hub para discutir e para se apoiar e também trazer algumas dicas e orientações. Nós estamos sempre abertos a definir novas parcerias do programa Hackers do Bem para apoiar a iniciativa do programa via Hub ou via outras ações, e mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês, de informações. Estou aberta aqui a mais detalhes e perguntas, caso vocês queiram mais informações de como a gente pode contribuir para aumentar, então, essa presença feminina na formação em cibersegurança. Muito obrigada, Michele, por sua participação. Só uma perguntinha rápida aqui. Como é que a gente faz para se inscrever na próxima? O programa está aberto, tá? Sobre hackersdobem.org.br, as inscrições estão abertas. Eu vou contar algo para vocês. Nós estamos esperando ainda um complemento de um recurso para abrir novas turmas do Síncronas. A gente está negociando isso junto com o Ministério para ter um aditivo e a gente consiga abrir essas turmas síncronas para ampliar e continuar essa formação, porque vocês viram que teve um funil ali, né? Então, a gente quer ampliar essas turmas síncronas para aumentar a oportunidade para todos poderem estar chegando ali a uma formação mais completa. Muito bacana, Michele. Muito obrigada. Te convido para continuar online com a gente aqui, porque a gente vai ter